Olá, estamos aqui de volta para falar agora sobre o sistema de equações usando o método da adição, beleza? Assistiram o vídeo lá, deu tudo certinho, não ficar com nenhuma dúvida? Se ficou com alguma dúvida do outro método, por favor, pergunte. Aproveita e deixa o like. Olha só, vamos falar então da adição, certo? Bem, já deixa eu trocar aqui a cena aqui, ó, perfeito. O que acontece? Na método da adição, só para a gente lembrar aqui, o sistema tem como solução um par ordenado x, y, então eu preciso saber esses dois valores. Um par que vai coincidir, vai ser solução das duas equações ao mesmo tempo, por isso é um par ordenado, tá? Então a gente vai ver que em alguns casos você fica mais fácil fazendo o método da substituição, em outros casos da adição, tá bom? Eu olhando esses dois aqui, a gente fez esse aqui como método da substituição no vídeo anterior. Esse aqui é o clássico de método da adição. Você já vai entender o porquê. Se você identificar algo parecido com isso, cara, não tem que pensar duas vezes, é método da adição, tá bom? Então vamos lá então para o método da adição. Bem, o que diz o método da adição? Tá? Então o primeiro passo, você está assim, tá? E você identificou que entre a mesma variável, por exemplo, o y, tem um que é positivo e outro é negativo. Esse eu digo que é o exemplo clássico porque quando eu somar as equações, quando eu somar membro a membro, essa variável vai sumir, ela vai ser cancelada, tá? Então por isso que eu digo que é muito bom quando você encontra um sistema dessa forma. Olha só, quando você tem esse sistema onde uma variável é positiva e a outra é negativa, quando você vai fazer a soma dessas duas equações, você vai ter aqui x mais x, 2x, e o y ele vai piu, piu, cancelar. Então eu vou ter aqui continuando 14. Perceba que aqui você tem agora as duas, vamos dizer assim, só tem uma variável. E aí quando você chega nesse caso, 2x igual a 14, você vai para o segundo passo, que é resolver a equação obtida. Mas qual é a equação obtida? Essa aqui, ó. 2x igual a 14. Ué, quanto é que vale o x agora? X vale 14 dividido por 2, que vai dar 7. Yes! Já encontrei o x. Se eu encontrei o x, eu consigo determinar o valor do y. Concorda comigo? É fácil, né? Você escolhe uma das equações, a primeira ou a segunda, e substitui. Como assim? Vamos pegar a primeira. X mais y igual a 10. Ué, o x nós vimos no exercício anterior, que é 7. No exercício anterior não, no procedimento anterior, no passo anterior. Então, que número somado com 7 dá 10? Ué, pessoal, fazer 10 menos 7. E você tem, então, 3. Yes! Portanto, solução é 7 e 3. Good? Perfeito, tá? Perfeitinho. Mas, você pode estar se perguntando, tá, mas sempre vai vir assim? Nem sempre. Então, outro exemplo que eu posso aplicar o método da adição. Você observa aqui que você não tem os opostos, né? Mais um e menos um. Mas, você já tem um positivo e outro negativo ali no y. Então, o que a gente vai fazer aqui? Vamos transformar esse... Aqui tem um 1 aqui na frente, tá? Nós vamos transformar esse 1 o menos 1 em menos 2, tá bom? Essa é a ideia. Então vamos fazer isso. Mas como, professor? Como é que eu vou poder fazer isso? Nós chamamos isso de manipulação algébrica. Então, para que fique menos 2, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa segunda equação e vou multiplicar toda ela por 2. E vou ter um novo um sistema escrito de modo diferente. Tá? Ó, o legal de quando você multiplica tudo por 2 é que você não muda o sistema, só não muda a equação, só muda a escrita da equação. Tudo certo, tá? Então vai ficar... Opa, errou. Errou! Deixa eu apagar aqui. Fechou.
4 vezes 2, 8x. Menos 1 vezes 2, menos 2. E 3 com 2 dá 6. Quando eu multiplico, é todo mundo, tá? Tanto do lado esquerdo quanto do lado direito da equação, da igualdade. Agora, posso somar sem medo de ser feliz. Ó, 3x com 8x, 11x. 2y corta com outro 2y, são opostos. E fica 16 mais 6, 22. Portanto, o x é 22 dividido por 11, que dá x igual a 2. Legal, nice, nice, nice. O que eu vou fazer agora? A gente vai pegar uma das equações e vai substituir esse x aí por 2. De novo, tanto faz qual equação você pega, tá? Tanto faz mesmo. Então vamos pegar a primeira equação ali, ó. Eu vou pegar a primeira equação porque eu quero evitar de pegar uma coisa com negativo, para não ter problema de sinal. Então vai ficar 3 vezes 2 mais 2y igual a 16, ou seja, 6 mais 2y é igual a 16, 2y é igual a 16 menos 6, que é igual a 10. Y então vale 10 dividido por 2, que vai dar 5. Fechou, galera. Fechou, fechou bonito. Então, portanto, solução 2 e 5. Beleza? Tranquilo? Ó, eu sei que eu ali escolhi o y porque eu vi que era mais fácil. Mas pode ser que algum aluno pense, tá, mas se eu quisesse fazer o x, eu quero eliminar o x, o que eu faço? Vou explicar. Deixa eu apagar aqui. Então aqui eu fiz escolhendo o y, agora eu vou apagar e vou fazer escolhendo o x como para deletar, né? Eu quero sumir esse x, não quero deixar, eu quero ter y, tá bom? Bem, os dois são positivos e eles não são opostos, nem um pouco. Então eu vou ter que provocar uma situação que fique opostos, tá? E obrigatoriamente um tem que ser positivo e o outro negativo. Então, qual é o truque? Eu vou olhar para os coeficientes que estão acompanhando o x, que é o 3 e o 4. Então eu vou pegar esse 4 e vou multiplicar a equação de cima. Vou multiplicar como se fosse cruzado. O que está em cima, embaixo eu vou multiplicar em cima e o coeficiente está em cima multiplica a equação de baixo. E o de baixo aqui eu vou multiplicar por menos 3. Lembra que eu falei que um dos dois eu tenho que multiplicar por menos, porque como os dois são positivos, eu tenho que provocar um negativo, tá? Então, menos 3 eu escolhi o de baixo, tá? O que acontece quando eu multiplico as minhas equações? Como eu falei anteriormente, eu reescrevo o meu sistema, mas eu não mudo o sistema. A resposta dá o mesmo. Então, todo mundo aqui em cima vai ser multiplicado por 4. Então, vai ficar 12x mais 8y igual a 16 vezes 4 e 64. Tem que pensar um pouco. E o de baixo vai dar menos 12x mais 3y igual a menos 9. Certo? Então agora já tenho aqui os opostos. Eu posso somar esse trem aqui. Isso vai me dar quarto x. Sobrou 11y igual a 64 menos 9, 55. Horas, bolas. Ó, 55 dividido por 11 vai dar y igual a 5. O mesmo valor que a gente obteve antes, tá? Agora, eu pego ali, ó. Pego a segunda equação ali. 4x menos y igual a 3. No lugar do... Aí, ó. Errou. Deixa eu apagar aqui. Me empolguei. No lugar do y eu ponho 5. Né? Então, ele tá para um lado do número para o outro. Estou com a cisma com o y que está grande aqui. Vai ficar 3 mais 5, que vai dar 4x igual a 8, x igual a 2, como a gente tinha calculado anteriormente. Então, portanto, tá? Então,
não importa quem você escolhe para cancelar, isso vai dar a mesma resposta. Só que tem, claro, existe um caminho, às vezes existe um mais fácil, outro mais difícil, então só basta você identificar ali. Tá beleza? Fechou, galera? É isso então, sisteminha da adição, método de substituição, feito, fechou. Qualquer dúvida é só me procurar. Fechou então? Um abraço, beijo para todos, tchau, tchau.